O dilúvio bíblico é uma metáfora da desesperança na humanidade. É uma desesperança parcial. Tanto parcial que um humano e sua família salvou-se. Exatamente porque nele havia condições de reconhecimento de valores de humanidade. E isso pode ser projetado nos crimes contra a humanidade, que está previsto na nossa legislação pela Lei 2889 de 1956. Os crimes contra a humanidade reproduzem um alto nível de culpabilidade, exatamente porque na autoria se vislumbra o dolo de extermínio do humano de forma sistemática, de tal sorte que isso alcance um grande número de pessoas. Portanto, o crime contra a humanidade, ele é praticado deliberadamente, dolosamente, sistematicamente contra um grande número de pessoas, de tal ponto que se revele ao final o menosprezo completo do autor pelo que se pode entender por humanidade. O genocídio é um crime contra a humanidade. Já foi perpetrado diversas vezes ao longo da história. Tiranos, ditadores e mesmo aqueles que apresentam um discurso democrático é facilmente desmascarado em suas práticas mundo afora. Diversos tiranos, ditadores e genocidas que ocupam a chefia ou presidência de países ditos democráticos, mas são contumazes na prática de genocídio mundo afora. Isso também é facilmente constatado numa leitura histórica de alguns políticos. O chefe do atual regime no país sofreu representação por crime de genocídio perante o Tribunal Penal Internacional em Haia. Já sofreu diversas representações, não só por crime de genocídio, mas também por crimes contra o meio ambiente. Isso coloca essa pessoa que ocupa um elevado nível, portanto, no nosso governo, vai colocá-lo ao nível de diversos ditadores e tiranos da história, sendo investigados pela prática de genocídio. Uma das representações foi feita, inclusive, pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, não são representações feitas apenas por partidos políticos e entidades de direitos humanos. Entidades de juristas também estão representando contra essa pessoa, o que é muito grave. Muito grave, na medida em que o crime é grave. O crime de genocídio ele pode ser vislumbrado no Brasil. Ele pode ser investigado e estudado a partir das omissões governamentais. Há que se apurar se existe algum genocídio em desfavor das mulheres, mas pode-se vislumbrar com mais facilidade um genocídio em desfavor das comunidades afrodescendentes em locais
de residência mais vulneráveis, como favelas, são dizimados, eliminados, mortos em grande escala no país. E também pode-se investigar e apurar no país a questão dos indígenas, mortos, eliminados, dizimados em grande escala também no país. Uma prática perpetrada por grileiros, garimpeiros, sem que haja uma ação efetiva do governo para impedi-los. Tudo isso é apurado, pode ser apurado em práticas de genocídio. Mas a questão central a ser discutida da prática do genocídio é envolvendo a pandemia. E o genocídio pode ser apurado na omissão da atual chefia do governo, na sua total omissão, no seu desdém, na sua negligência, em práticas capazes de, ao menos, orientar as pessoas naquilo em que elas devem minimamente fazerem para que não cheguem a ser contaminadas. Essa é a questão, esse desdém, essa falta de informação às pessoas. Ao contrário, a atual chefia do governo insiste em menosprezar a pandemia, insiste em criticar as medidas de isolamento, insiste em criticar a Organização Mundial de Saúde, insiste em criticar o uso de máscara e quase sempre está promovendo aglomerações com a própria presença desta pessoa. Pois bem, analisemos a questão do genocídio sob o prisma dogmático, sob o prisma do dolo. O dolo é vontade, mais conhecimento da prática do delito. Existe o dolo direto, no qual se vislumbra o iter criminis, cogitação, preparação, execução e consumação. Mas existe também o dolo eventual. O dolo eventual não tem preparação, não tem cogitação e nem preparação. O dolo eventual ele tem a mesma estrutura de um crime culposo. O dolo eventual tem a mesma estrutura de um crime culposo. Ele não tem cogitação, não tem preparação, não admite tentativa, enfim. A diferença entre o dolo eventual e a culpa é que a culpa é perpetrada em situações lícitas e o dolo eventual é perpetrado em situações ilícitas, ou seja, há um descuido em situações do cotidiano e aí nós encontramos os crimes culposos. E há um descuido em situações ilícitas, daí nós nos deparamos com crimes de dolo eventual. Falta de cuidado na prática da medicina, falta de cuidado na engenharia, por exemplo, são crimes culposos. Quando uma pessoa se finge ser médico, quando ela finge ser engenheiro e pratica falta de cuidado nesta atuação, isso é dolo eventual, porque ela está perpetrando uma falta de cuidado dentro do ilícito. Correr para casa porque tem um parente adoentado, isso pode caracterizar crime culposo no acidente de esquina. O mesmo acidente
na mesma esquina, com a mesma correria, perpetrado por pessoas que estão batendo um pega ou um racha, isso é dolo eventual. O mesmo descuido, porém, o dolo eventual é caracterizado pela sua origem numa situação ilícita. É por conta disso que o dirigir embriagado sofreu uma transmutação da culpa para o dolo, na medida em que agora, com os diversos meios de comunicação, alertas, orientações e leis, as pessoas agora sabem que dirigir embriagado está dentro do ilícito. E se eventualmente praticam a morte de alguém, vão responder por dolo eventual. Então o dolo eventual é um crime com bases na falta de cuidado, porém dentro do ilícito. O que isso tem a ver com o genocídio perpetrado na atual conjuntura do governo? Tem a ver que ele está dentro de uma situação ilícita. Ele sabe perfeitamente das orientações da Organização Mundial de Saúde. Ele sabe perfeitamente das práticas mundo afora para a contenção desta pandemia. E, no entanto, ele age com total descuido, com falta de cuidado, e essa falta de cuidado está levando o país para a liderança da mortandade, só perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso é genocídio. E por mais que as mortes sejam anunciadas, subnotificadas, escondidas, que também é uma prática do atual governo, escondê-las, ocultá-las, menosprezá-las, ainda assim o Brasil está nas lideranças de morte. Essa é a questão do genocídio, que até então estava sendo perpetrado, e isso deve ser apurado pelo Tribunal Penal Internacional, que estava sendo apurado na forma do dolo eventual. Todavia, é possível se falar no dolo direto da prática de genocídio. Há indícios e isso deve ser apurado. Isso é constatado quando se dá uma lida na medida provisória 966 de maio deste ano, que eu vou deixar na descrição. Essa medida provisória, ela estabelece que só será punido pelos descuidos na saúde os casos de erro grosseiro, extremamente grosseiro. Ora, quem vai falar o que é erro grosseiro? Significa, então, que profissionais da saúde praticaram erro e o erro já não será suficiente para a demonstração da falta de cuidado. Ele tem que ser comprovadamente um erro grosseiro, o que dificulta claramente a responsabilização do delito nesta hora. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma arquitetura que vai se juntar com o uso da cloroquina. Porque a cloroquina é um erro. A Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso deste medicamento. A maioria dos países do mundo não recomendam. Não há indicativo algum cientificamente claro de que a cloroquina tenha qualquer eficácia contra esta pandemia. E, no entanto, o atual chefe do governo insiste no seu uso, faz propaganda para o seu uso. Então, isso cria uma arquitetura de dolo em que se acoberta por medidas provisórias desse tipo, na medida em que ela só vai punir o erro grosseiro. Quando mais adiante se vislumbrar que realmente a cloroquina tinha um efeito drástico, mortal contra as pessoas,
o adjetivo erro grosseiro servirá para tentar dificultar a responsabilização dessas práticas. Essa medida provisória deve ser apurado como um eventual indicativo de dolo direto, não mais dolo eventual no crime de genocídio, sob o qual a população brasileira está sendo submetida. Evidentemente que as mais vulneráveis, aquelas que não têm condição de argumentar contra isso. É claro que as populações mais frágeis, os mais pobres, em sendo submetidos a esse medicamento, sofrerão suas consequências. É claro. Quem ouve um chefe de governo falar sobre ele, é claro que vai usar. Isso é muito grave. Isso é um nível de culpabilidade clássico de crime contra a humanidade. Evidentemente que essa prática também deve ser apurada no dolo direto, dentro dessa arquitetura, quando ela se estende às comunidades indígenas. Indicar cloroquina para a comunidade indígena é o cúmulo da maldade humana. É coisa de assustar Hannah Arendt. Esse tipo de coisa. Ao longo da história, nós nos debruçaremos sobre os episódios atuais no país e ficaremos assustados com o nível de culpabilidade, com o nível de organização criminosa que está sendo ajustado a partir do próprio governo. E ainda, isso também pode ser estudado dentro da estrutura da análise econômica do direito. Porque dentro da análise econômica do direito, o extermínio de comunidades indígenas interessa aos grileiros e aos garimpeiros. O extermínio das comunidades afrodescendentes em favelas também interessa uma elite preocupada em difundir a microcriminalidade, aquela mesmo que oculta a macrocriminalidade que eles estão perpetrando. É claro que a morte de idosos interessa a esse tipo de governo, porque resulta em lucro para o sistema previdenciário. Portanto, o nível de culpabilidade só pode ser estudado a partir de crimes contra a humanidade. E daí que a comunidade jurídica tem que se incomodar, tem que juntar forças. E alguns perguntam e falam do estudo do direito, se sentem desanimados no estudo do direito. Alunos ficam incomodados, chateados em estudar o direito nessas circunstâncias. Mas a partir do momento em que se chega a esta situação, é porque já saiu da caverna. E depois de ficar muito tempo na caverna, o sol queima, o sol arde, dói, é assim mesmo. E além do mais, não podemos abandonar o barco agora. Não podemos abandonar a batalha quando estamos perdendo. É nesse momento que os juristas vão realmente mostrar o seu valor. É nesse momento que os juristas vão mostrar realmente para qual a sua importância em defesa da humanidade.